Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe uma convidada super especial, a doutora Gabriela Reis, nutróloga, para falar um pouquinho sobre esse assunto importantíssimo, tanto para a sua vida ser um pouco mais saudável, com saúde, quanto para a cirurgia. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final para conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto importantíssimo. Então vamos lá, pessoal. Então eu estou aqui hoje com a doutora Gabriela Reis, uma amiga nutróloga, especialista no assunto, para falar um pouquinho mais para vocês aí sobre uma vida saudável, obesidade, perca de peso. Isso é uma rotina muito grande no consultório, então eu queria trazer ela aqui, uma especialista, para explicar alguns assuntos pontuais sobre a nutrologia. Então eu queria te agradecer primeiramente, Gabriela. É um prazer. Por estar aqui nos ajudando, explicando um pouquinho mais aí para vocês em casa sobre esse assunto. Antes, Gabriela, me fala um pouquinho, como é que é a formação da nutrologia? Então, você fez a medicina, quanto período, como é que foi esse processo até chegar onde você está hoje? Bom, a nutrologia é uma especialidade médica, né? A primeira coisa, para a gente não confundir com um nutricionista. Depois da faculdade de medicina, a gente pode fazer nutrologia através da residência de clínica médica, porque ela é uma subespecialidade. Então, depois da residência de clínica ou de cirurgia, também os cirurgiões também podem fazer nutrologia. Você presta uma nova prova e, enfim, você entra para fazer uma residência de nutrologia. Ou ainda através das pós-graduações, que existem muitas hoje no Brasil. E depois disso você tira um título de especialista, tá? Para ser reconhecido como nutrólogo perante os outros colegas e todos os pacientes, etc. Certo. Eu gosto muito de abordar isso, né, Gabriela? Porque o pessoal de casa que está nos assistindo aí, hoje nessa era de informações, né, muitas coisas vêm até vocês aí de casa através de redes sociais. Vitamina, suplementação, o que é melhor, o que não é. E muitas das pacientes em casa não seguem algumas orientações específicas, né? Então, veja que a doutora Gabriela, até chegar onde ela chegou, ela fez medicina, que são 6 anos, 2 anos de clínica médica, mais a especialidade em nutrologia, né? Ninguém melhor do que a doutora Gabriela para falar sobre algumas abordagens específicas, principalmente no emagrecimento, né? Então, me fala um pouquinho assim, Gabriela, o que um nutrólogo está apto a fazer? Como é que é a sua rotina, o seu dia a dia de consultório? Bom, a nutrologia é uma especialidade que ela age tanto na parte de prevenção, como no diagnóstico e no tratamento das doenças relacionadas a toda a nutrição. Então, desde um paciente que tenha alguma deficiência nutricional ou até um excesso de nutrientes, como é no caso da obesidade. Pode passar por outras complicações, né? Por exemplo, os pacientes com diabetes, que tem toda a influência da alimentação, os pacientes com alterações do colesterol, existem os distúrbios alimentares, que é uma área bastante rica dentro da nutrologia, e também o que as pessoas não sabem é que o nutrólogo também está dentro do hospital. Os pacientes que estão internados, que têm toda a avaliação para iniciar uma dieta, para acompanhar aquela dieta, ou o paciente que não consegue evoluir, né? Com uma alimentação que a gente espera do adequado, o nutrólogo também age com os pacientes doentes dentro do hospital. Certo. Então assim, né, Gabriela, você focou mais nessa parte hospitalar ou clínica? Como é que é a sua rotina? Hoje eu faço os dois. Certo. Eu faço tanto hospitalar como o clínico no consultório, então eu me divido nos dois. A rotina de hospital é mais pela manhã, onde saem as prescrições, e à tarde eu me dedico ao consultório. Perfeito. Especificando um pouquinho sobre essa parte clínica de consultório, envolvendo um pouquinho a cirurgia, eu sempre falo para as pacientes, tá, Gabriela, a importância de ter uma vida saudável, de você cuidar da saúde, fazer atividades físicas, enfim. Na sua visão, o que é ter uma vida saudável? Qual a importância disso? Passa um pouquinho para as pacientes, para elas terem essa visão de um especialista na área. Bom, é um assunto bastante extenso, mas de maneira prática, o que a gente pode falar? A atividade física é essencial, tá? Hoje em dia, todo paciente, em qualquer idade, em qualquer condição de saúde, tem liberação para se fazer alguma modalidade de atividade física, tá bom? Isso vai ter diversos benefícios. Falando em alimentação, é um outro assunto ainda mais extenso e a gente precisa
entender primeiro quem é esse paciente, qual é o objetivo dele, para a gente estabelecer um plano ideal, tá? Uma paciente que vai operar é um plano diferente de um paciente que está internado com alguma patologia ou se recuperando depois de uma internação prolongada. Então, primeiro a gente tem que entender. Mas um paciente em casa, um paciente que a gente fala que ele é rígido, tá? O importante é ter uma variedade alimentar e ter um equilíbrio entre os grupos de nutrientes, certo. Tá bom? Alguns nutrientes são melhores que outros, sim, mas o importante é se ter um equilíbrio, tanto em quantidade, quanto em qualidade, quanto em harmonia, tá? Que são as leis aí que regem a nutrição. Certo. E assim, né, como você mesmo pontuou, né, Gabriela, são assuntos extensos. Então, nós vamos abordar nesse vídeo, de uma maneira geral, pontos principais dessas questões aí, né? E em alguns vídeos posteriores nós podemos aprofundar alguns assuntos. Então, veja que você ter uma vida saudável inclui várias questões importantes da sua vida. Tanto atividade física quanto alimentação. Agora, como é que você vai fazer isso sozinha, né, da sua cabeça ou sendo orientada com um profissional não qualificado? Por isso que o nutrólogo ele é importante para te orientar, né, Gabi? Sim. E assim, tanto é que eu falo para as pacientes que quem precisa de uma consulta com a nutrologia, né? Eu vejo que todo mundo, né? O que você tem a dizer sobre isso? Sim, com certeza, mas porque não existe uma receita de bolo. Cada paciente tem uma realidade diferente. O que eu vou orientar para uma paciente A não é a mesma para B, não é a mesma para C, porque ela tem uma rotina totalmente diferente, elas têm culturas totalmente diferentes, têm hábitos diferentes, e isso é muito enraizado. A gente nunca para pensar, mas a gente passa muito tempo do nosso dia comendo, né, ou preparando a nossa alimentação. Então a gente precisa levar muito isso em conta, precisa entender quem é essa paciente e o que vai servir para ela. Porque não adianta achar que o que a sua colega faz você vai conseguir fazer, porque às vezes não é a sua realidade, não se aplica ao seu dia a dia e nem ao seu objetivo final, tá? Que também precisa ser levado em conta. Problemas sociais, culturais, socioeconômicos, a gente tem que lembrar que hoje em dia tem todo um custo com alimentação, atividade física, ter tempo para isso, então a gente precisa achar o que é o ideal dentro da rotina desse paciente. Perfeito. É um tratamento completo, né, Gabi? Assim, sim. Eu vejo que a nutrologia... todos, sem exceções, teriam que passar com o nutrólogo e ser acompanhado de uma maneira completa. Porque aqui nós conseguimos fazer algumas prevenções, né, Gabi? Lógico que nós conseguimos tratar algumas doenças, né, algumas comorbidades, mas a prevenção ela é essencial, né? E uma delas é essa questão de obesidade, né, Gabriela? Fala um pouquinho para mim assim, e eu vejo isso muito no consultório. Algumas pacientes, elas precisam perder peso para a cirurgia, né? Porque é um processo. Além de nós evitarmos os riscos de pós-operatório e intraoperatório, nós vamos ter ótimos resultados, melhores resultados, obviamente com algumas limitações. Então, a obesidade tem alguns riscos. Nós pontuamos aí no vídeo anterior, inclusive falamos com o Dr. Stefano sobre a trombose. Me fala um pouquinho da parte de nutrologia, Gabriela, assim, o que a obesidade pode interferir de uma maneira geral no processo cirúrgico, tanto no intraoperatório e pós-operatório? Bom, a gente tem que lembrar que a obesidade, ela é uma situação de inflamação crônica. Então, todo paciente com sobrepeso ou obesidade é um paciente naturalmente inflamado, tá? Então, ele tem uma cicatrização mais difícil, ele geralmente já tem associada outras comorbidades que às vezes não aparecem ali no exame, que tem muita gente que fala, mas os exames estão bons. Nem sempre. Então, às vezes, já tem alteração de sensibilidade da insulina, que é muito importante tanto no intraoperatório quanto depois na recuperação do paciente. Também tem a questão das alterações do colesterol, tá? Esses pacientes às vezes já têm dislipidemias associadas ou já tem outras complicações, por exemplo, como gordura no fígado, tá? Tem a questão da metabolização, que é totalmente diferente num paciente obeso do que num paciente com eutrófico, né? Com peso normal. Então, a gente precisa lembrar que isso oferece maiores riscos, tanto durante a cirurgia, como depois na recuperação e também no resultado estético. Perfeito. E assim, né, Gabriela, o que a gente fala sempre no consultório é o seguinte, primeiro ponto, menos riscos para a cirurgia e você ter mais saúde. Depois vem a estética, né? Então,
A gente se conhece já há um tempo, você sabe que eu falo muito isso no consultório. A doutora Gabriela nos ajuda nessas questões aí de emagrecimento, nesse processo para você que está precisando perder peso para cirurgia. É importante fazer esse acompanhamento, né? E eu vejo, né, Gabriela, assim, que existe muita ansiedade, né? Isso está muito associado com a alimentação. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Então, existem vários padrões, né, do paciente com sobrepeso ou obesidade. A gente tem que identificar isso durante a consulta. Existem pacientes que são hiperfágicos, ou seja, os pacientes que comem mesmo em grande quantidade, muito consumo de calorias. Tem os pacientes que são beliscadores, que são os pacientes que falam, mas eu não como muito, mas na verdade ele está toda hora beliscando alguma coisa que é calórica e aquilo dificulta a perda de peso. Ou tem o paciente que come por o comer emocional. Porque dentro da obesidade não existe só a fome que a gente fala que é a fome fisiológica, existe um tipo de fome que é a fome oculta por uma deficiência nutricional ou a fome que a gente fala que é associado ao fator psicológico. Então tem pacientes que acabam tendo na alimentação, não seria a descarga de tudo, mas não consegue controlar o fator emocional e separar isso, não consegue entender se aquilo lá realmente é uma fome, se ele tem uma fome porque ele precisa de nutrientes ou ele está tirando de alguma coisa que está em volta disso tudo para levar ele até o alimento, tá? Então é muito comum os pacientes que comem emocionalmente, o comer emocional. E aí a gente precisa controlar isso antes, precisa entender, se esse paciente é assim, a gente tem que tratar todo esse ao redor dele, né, e trabalhar tudo isso. E uma coisa que costuma ajudar bastante é a atividade física. Perfeito. Eu até ia te perguntar, né, nessas questões de ansiedade, essa questão de atividade física é primordial, né? Na sua visão? Sim, porque tem liberação de todos os hormônios, né, que vão gerar endorfina, serotonina e tudo mais, que vão gerar uma sensação de bem-estar e de saciedade no paciente. Ótimo. E esse contexto de ansiedade, eu vejo no consultório que é uma questão geral, né? Até na questão de cirurgia. Então, muitas vezes eu me deparo no consultório com uma paciente que quer fazer a cirurgia o próximo mês, e ela precisa perder peso e ela fala assim, eu quero perder esse peso em 10 quilos em um mês, 2 meses. Isso é muito prejudicial, né, Gabriela? Assim, quais são as orientações para essa paciente que precisa perder peso? Seja ele pouco, um peso considerável, 10, 15, 20, 30 quilos. Qual que é o processo disso? Conta um pouquinho. Bom, eu vou explicar, vou dar um exemplo em números para todo mundo entender de forma prática, tá? 1 quilo mais ou menos são 7.000 calorias. Tá bom? Certo. Um adulto, homem, come por volta de 2.000 calorias. Então, é um déficit muito grande. A gente precisa deixar de comer 7.000 calorias para a gente perder 1 quilo. Então, para se comer 10 quilos, são 70.000 calorias. Certo. E é muita coisa. É possível fazer isso em pouco tempo? Praticamente não. Em questão de perder gordura. O que acontece muitas vezes é uma desidratação e aí a gente tem essa falsa impressão dessas dietas milagrosas que se perca 4 quilos em uma semana, entendeu? Então, assim, além do que, se a gente for buscar uma perda de peso muito rápida, a gente vai levar um déficit nutricional. Quem nunca viu alguém que perdeu muito peso rápido e começou a ter queda de cabelo, começou a ter unhas fracas, começa a ter ressecamento da pele, tá bom? Até alterações hormonais, que pode levar a mulher a não menstruar, por exemplo, se tiver alguma perda muito significativa, que tenha um desbalanço metabólico. Então, essa perda ela precisa ser programada para que a gente torne favorável. A gente não quer causar um malefício, a gente está buscando saúde, então a gente precisa que seja uma perda programada, mantendo todos os nutrientes necessários. A gente vai fazer um déficit de caloria, mantendo os nutrientes essenciais. E pensando na cirurgia, tem alguns nutrientes que são primordiais para que a gente promova um benefício nesse pós-operatório em cicatrização e etc. Então, a gente precisa lembrar que algumas coisas não vão poder ser excluídas de repente. Vou fazer a dieta da proteína, vou fazer a dieta da lua, a dieta da sopa. Não dá porque você vai acabar gerando um problema depois para o seu pós-operatório, tá? Vai ser uma cicatriz que não vai ficar muito boa e ela vai ficar procurando respostas para isso. Então, precisa ser muito bem acompanhada e muito bem programada essa perda de peso. Se você tem muito peso para perder, o melhor é que você comece a programar o quanto antes, porque no meio do caminho não vai ser sempre uma perda, não vai ser sempre um sucesso. Pode ter altos e baixos e a gente precisa estar preparado para atuar nisso. E assim, né, Gabriela, é gradativo, né? É um processo
Você que quer perder peso, né, ninguém está dizendo que é fácil, mas não é impossível, só que é gradativo. Você tem que controlar a sua ansiedade e saber que é um processo. E existe, assim, Gabriela, uma estimativa, porque muitas pacientes me perguntam, quanto é recomendado perder de peso por mês, pensando numa paciente aí, mulher, com, né, com uma altura padrão, o que você recomenda, assim? Quantos quilos por mês? Como é que é isso daí? Olha, é difícil a gente generalizar, tá? Não tem como, porque isso tudo vai mudar conforme o metabolismo da pessoa também, tá bom? E se essas pessoas têm outros problemas de saúde associados e etc. Mas uma perda aí de 1 quilo por semana é um bom resultado. Geralmente a gente quantifica isso em percentual, tá? Então, assim, a gente espera uma perda de tantos por cento em 3 meses, em 6 meses, tá bom? Então, eu vou precisar saber qual era o seu peso inicial, qual era o seu peso habitual também, isso é importante, tá? E aí a gente vai buscar essa perda em percentual. Só que a gente sempre vai tentar manter a massa magra o máximo possível. Isso é muito importante, porque a massa magra, ou seja, músculo, né? A gente já falando em músculo na massa magra, é o nosso tecido ativo, metabolicamente ativo. Tá? Ótimo. Então, a gente precisa tentar programar essa perda de peso para ter o mínimo de perda muscular. Às vezes, se você precisa perder 30 quilos, é inevitável assim, que você vai ter uma perda de massa. Mas tem algumas formas da gente contornar e minimizar. Tá. E Gabriela, assim, tocando nesse ponto massa magra, que é importantíssimo, né? O exame bioimpedância, né? Que a gente recomenda fazer, orienta a fazer, inclusive, né? A gente indica para fazer antes da cirurgia. É ele que vai conseguir nos direcionar sobre isso? A bioimpedância é uma das nossas formas de avaliar a composição corporal, tá bom? Então, ela é uma balança, claro, é uma balança de bioimpedância, mas ela não vai mostrar ali só o peso em números pra gente, não vai mostrar lá só 80 quilos. Ela vai mostrar pra gente qual a composição dentro desses 80 quilos. O quanto é de água, o quanto é de massa livre de gordura, o quanto é de gordura. Ela consegue falar pra gente também em composição em relação aos segmentos, o quanto tá de gordura no tronco, o quanto tá nos braços, o quanto tá nas pernas. Algumas delas conseguem dar alguns índices pra gente de saúde celular. Então, assim, se aquela célula tem uma boa saúde, uma integridade, tá? Então, ela consegue dar pra gente a composição e nisso a gente foca no fato do paciente perder peso em números e perder o mínimo possível de músculo. Perfeito. Esse é o nosso objetivo com a bioimpedância, avaliar a composição e a gente trabalhar em cima de melhorar aquela composição, porque não é só o obeso que tem um problema em composição corporal, tem também as falsas magras, que são aquelas mulheres que são esteticamente magras, mas quando você vai olhar a composição corporal, elas têm muita gordura e tem muito pouco de massa muscular. Ótimo. Tá? E assim, né, a musculação que entra nisso, né, Gabriela, assim, conta um pouquinho pro pessoal sobre essas recomendações, porque a massa magra, ela é fundamental em vários aspectos. E a musculação, o ganho de massa magra, ele vem praticamente da atividade física, não tem jeito, da musculação, né? Porque o aeróbico, você tem um pouco mais de perca. Explica um pouquinho essas diferenças, Gabriela, assim, a musculação, né, a sua importância nisso e a atividade aeróbica. Tá. A musculação ele é um tipo de exercício de resistência. Existem outros tipos de exercícios de resistência, mas o mais acessível e o mais estudado hoje é a musculação mesmo, tá bom? Sempre que a gente quer fazer algum ganho de músculo, a gente precisa danificar aquela musculatura, né? São as fibras que a gente danifica e no processo de reparo dessa fibra é onde acontece o aumento da fibra. Tá? Então, a musculação ela é muito importante para a gente conseguir aumentar a quantidade de massa muscular que o paciente tem através dessa lesão da fibra. Mas essa lesão da fibra não age isoladamente, tá? A alimentação é importante, o consumo de proteína, o consumo de água, a quantidade que esse paciente dorme, tudo isso é importante, porque existe todo um conjunto de hormônios que agem a favor dessa situação. O aeróbico, ele é uma atividade que ela promove uma perda de peso, mas ela não vai ter benefício em ganho em reparo muscular, então ela não vai conseguir aumentar a quantidade de massa muscular. Depende da faixa etária do paciente, tá? Em algumas faixas etárias a gente precisa de exercícios combinados de forma primordial.
Em outras faixas etárias, a gente consegue priorizar somente a musculação. E numa situação de pré-operatório, ainda, é muito comum as pacientes que têm essa resistência em pensar em fazer musculação e emagrecer, né? Isso ainda é um mito. Então, a gente precisa desmistificar isso e explicar que a musculação, ela vai fazer aumentar a sua massa muscular. Aumentando a sua massa muscular, você vai ter mais tecido metabolicamente ativo. Então, você gasta mais energia em repouso. Perfeito. Então, isso facilita a perda de peso. Não que você não possa fazer sua atividade aeróbica que você gosta ou que você já tem como habitual, mas tem que tentar incluir a atividade de resistência. 4 sessões na semana é o recomendado. Perfeito. Então, você de casa aí que está assistindo o vídeo, perceba que é um processo, né? Então, não tem milagre. Você que precisa perder peso, está num processo aí de perda de peso. Você fazer da maneira correta é um processo lento, devagar, para você fazer isso de maneira saudável, né? Perder menos massa magra, perder mais percentual de gordura. Então, assim, a gente tem que desmistificar essa questão. A musculação, por exemplo, eu vou ganhar mais peso. E tem muitas pacientes que vêm até o consultório e falam, eu não estou fazendo a musculação porque eu não consigo alterar o peso na balança. E a coisa mais específica, né, o exame mais específico são essas avaliações com a nutrologia, né? Então a Gabriela, ela pontua especificamente essas questões de percentual de massa magra, gordura, enfim. Então é importante você estar acompanhando muito próximo, mas de qualquer maneira não tem jeito, não tem segredo. E muitas pacientes, Gabriela, às vezes elas vêm com o intuito assim, eu posso usar medicação para perder peso? Não posso. Nós sabemos hoje que dentro da medicina nós temos várias medicações recomendadas, né? Lógico que depende da indicação e da avaliação com a nutrologia, né? Então, o que você tem a dizer um pouquinho dessas medicações? Porque muitas pacientes perguntam aí para mim, no consultório. As medicações são uma das ferramentas que a gente tem, tá, para tratar os pacientes com sobrepeso e obesidade. Existem as indicações clássicas que estão em bula, que foram estudadas, tá bom? E as medicações que são liberadas no Brasil. Algumas medicações são liberadas na Europa ou nos Estados Unidos e a gente acaba extrapolando para uso no Brasil. Mas no Brasil a gente tem as medicações que são classicamente já empregadas, tá bom? Com ótimos resultados. O que a gente precisa deixar claro é que para uma medicação ser liberada no Brasil para uso, ela é muito estudada. Então, o principal fator que é avaliado pela nossa agência de vigilância, né, que é a Anvisa, que faz a avaliação dessas medicações, é a segurança. Então, se você está com um profissional que está te orientando a fazer uso daquela medicação, é porque aquela medicação ela é segura e o profissional que está te acompanhando é justamente para poder contornar e te orientar o uso correto dela. E acompanhar, porque assim, não é porque uma pessoa respondeu aquela medicação que todas as outras vão responder. Geralmente a maioria responde sim, mas isso não é igual para todo mundo, porque a gente tem fatores genéticos que alteram a resposta ao tratamento. Ótimo, isso é muito importante porque, tá, Gabriela? Em várias consultas eu recebo pacientes que vêm usando medicações orientadas por outros pacientes e isso é muito danoso para a sua saúde. Então veja que assim, a medicação ela ajuda, ela tem indicações, mas tem que ser acompanhado com um profissional qualificado, né? Isso é importante. Sim. Então eu volto aqui a lembrar nesse vídeo que qual a importância desse vídeo? Mostrar para você esse significado de um acompanhamento próximo de um profissional qualificado. Então hoje nós estamos falando com essas questões da nutrologia com a doutora Gabriela e você pode estar se vendo numa situação como essa, tá? É muito simples você agendar uma consulta com um profissional qualificado, fazer uma pesquisa. A gente tem a doutora Gabriela na nossa equipe para poder te atender de uma maneira geral, né? Porque eu falo, Gabi, a cirurgia é uma parte, né? Mas tem todo um contexto geral que a gente tem que tratar e abordar a vida da paciente de uma maneira saudável, né? Sim. Então, o nosso foco e o intuito dos vídeos que a gente vem criando no canal, né, esse próprio canal, é orientar de maneira correta a paciente que está ali assistindo e não sabe, né, se informar. Eu tento passar isso nas consultas, mas nada melhor do que uma profissional falando e abordando especificamente sobre esse assunto. Uma outra coisa importante que eu venho recebendo muitas perguntas e a rotina no consultório, essas questões antes da cirurgia, né? Quais são os nutrientes fundamentais antes da cirurgia e pós-cirurgia, envolvido principalmente com a parte cicatricial da cirurgia?
Bom, alguns nutrientes são fundamentais na parte de cicatrização. Bom, você sabe melhor do que eu que a cicatrização tem várias fases e aí tem alguns nutrientes específicos para cada fase. Mas no geral, as proteínas são totalmente cruciais, tá bom? Alguns aminoácidos específicos, arginina, glutamina, prolina, hidroxiprolina, que vão participar ali da formação do colágeno, tá? A vitamina A, vitamina C, vitamina E, o zinco, o selênio, tá bom? São os nutrientes mais estudados quando a gente fala em cicatrização. Todos eles podem ser obtidos através da alimentação se a pessoa fizer uma alimentação saudável e equilibrada. Mas se for uma pessoa que tem algumas restrições alimentares ou que não tem mesmo o hábito de consumir, às vezes a gente pode conseguir através de suplementos esses nutrientes, tá? Certo. Isso tudo tem que ser programado, porque não se começa no dia da cirurgia, tá? A gente tem que começar um tempo antes, tem que orientar a usar um tempo depois e a gente vai conseguir ter melhores resultados. Em cirurgia plástica, a gente ainda não tem muitos estudos falando desses suplementos específicos testados, né? Mas tem alguns outros grupos que já foram muito bem estabelecidos, inclusive são protocolos em alguns tipos de cirurgia. Tá, então assim, resumindo, além dessa questão de vida saudável, na parte cirúrgica, com certeza a nutrologia ela entra e ajuda muito, né? E assim, enfatizando que é um processo, né? Como você disse. Então não adianta assim, vou fazer a cirurgia amanhã e começar a usar suplementos da cabeça porque amigo usou, não. Tem que fazer um acompanhamento próximo, né? Eu vejo que as vitaminas, elas estão assim na moda, né? Assim, Gabriela. Então tem muita gente suplementando sem ter indicações e sem estar sendo acompanhada, né? Então é muito importante você que está, por exemplo, nessa situação, usando vitaminas, suplementação, acompanhar com um nutrólogo, porque isso vai fazer diferença na sua vida, né, Gabriela? Sim, algumas vitaminas podem causar intoxicação, tá? Isso que as pessoas não ficam atentas. Às vezes, mas é só uma vitamina, assim como às vezes, é só um chá, ou é um fitoterápico. Não. Tudo isso pode causar danos, não são simplesmente usar e o que a outra usou. Tem que lembrar que todo mundo hoje em dia usa algum remedinho para alguma coisa. Tem que ver, tem interação com esse remédio ou não tem nenhuma interação? Vai ter algum problema? Eu tô numa fase de alguma situação especial da minha vida que eu preciso de uma dose maior de determinado nutriente. Hoje é muito comum, né? Porque nas farmácias, principalmente fora do Brasil, se encontra muitos polivitamínicos e não é que seja um problema, mas às vezes é um gasto desnecessário, tá? E a pessoa deixa de gastar com o que seria necessário por falta de orientação. Ou às vezes aquele polivitamínico, ele é uma dose tão pequenininha de determinado nutriente que ele não vai conseguir atingir um nível terapêutico ou trazer algum benefício que esse paciente estaria esperando. Perfeito. E Gabriela, assim, a gente já está assim, quase finalizando o nosso vídeo e nós estamos iniciando aí o ano de 2023 e muitas pacientes têm metas aí, né, com relação a peso, alimentação saudável e a gente sabe que é um processo difícil. O que você poderia recomendar, assim, para aquela paciente que está lá de casa e está querendo começar a ter uma vida saudável, alimentação? Quais os primeiros passos aí que nós precisamos aí incentivar essa paciente? Tá. Bom, se você não consegue ter um acompanhamento profissional nesse momento, não tem problema. Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é conscientizar como um todo. Dentro de uma casa são várias pessoas e tudo é uma questão de hábitos, tá? O ser humano, ele é motivado por todo o conjunto que está na vida dele, tá bom? Então, assim, é difícil quando um só começa e o outro não está muito afim, mas, assim, não desista de você. Então, primeira coisa que eu acho que eu percebo na minha prática que muda muito, começa pela atividade física. É incrível como a pessoa, quando pratica atividade física, ela busca comer melhor. Mas a pessoa que come melhor, nem sempre ela vai buscar uma atividade física. Exato, tá? Perfeito. Então, eu percebo, não existe nenhum estudo disso, mas eu percebo que o paciente que busca atividade física, primeiro, ele é motivado a comer melhor. Nem que seja a refeição pós o treino, ele busca comer melhor. E aos poucos ele vai vivendo um ambiente, ele vai vendo os benefícios, até estéticos,
dorme melhor, tem mais disposição, vê os exames lá do check-up que ele vai fazer que está melhorando, e ele começa a ver como aquilo tem muitos outros benefícios para ele, e aí ele acaba buscando esses outros pontos que também são fundamentais, tá? Mas em alimentação, o que é muito básico e que vai trazer muitos benefícios é evitar industrializados ao máximo, porque eles são cheios de conservantes, tem muita gordura trans em praticamente todos os alimentos industrializados, tá? Então, tentar comer alimentos mais naturais, isso vai te fazer comer mais fruta, mais legume, mais verdura. Tentar evitar ao máximo também os açúcares, tá bom? Se está falando de alimentos, farinha branca, açúcar refinado, tá bom? Isso tudo já vai trazer, são mudanças que podem parecer pequenas, mas não, serão bastante impactantes. E aí o ideal é que o paciente busque um de cada vez, para que não seja uma coisa muito drástica e nem muito traumatizante para todo o hábito que ele já vem de vida, de anos e anos de tudo que ele está fazendo. E assim, né, Gabi, saber que a paciente ela precisa ter uma persistência, disciplina, né, e uma consistência nisso, né? Não é fácil, mas você adotando essas medidas iniciais, com certeza, aos poucos você vai vendo resultados, a sua autoestima começa a melhorar, você vai estar mais saudável, com mais saúde. Então, esse mindset ele tem que mudar na sua cabeça. Ter essa visão de uma vida saudável vai te trazer vários benefícios. E veja que aqui é um canal de cirurgia plástica, mas o que eu tento mostrar para você é que assim, não é o importante a cirurgia plástica, sim é você estar bem, saudável com saúde, né? Então, envelhecimento com saúde, porque todos nós vamos envelhecer. E se nós começarmos agora, né, fazendo prevenções, se alimentando, atividade física, isso com certeza vão ter grandes repercussões positivas na sua vida, né, Gabriela? Sim. Então, eu quero já finalizar esse vídeo com esse pensamento, né, para você se cuidar mais e ser acompanhada, porque isso vai valer a pena lá na frente, né, Gabi? Sim. Você tem alguma assim, recomendação geral para a gente finalizar? Queria agradecer que assim, é muito importante. Eu estou tentando marcar essa entrevista com a doutora Gabriela já tem um tempinho, ela tem toda a vida corrida, ela é de Campinas, ela faz os atendimentos aqui online e eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dela, a rede social, para você acompanhar, porque lá ela conversa um pouquinho com você também, o dia a dia, a rotina, para você conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto lá no perfil dela. E queria agradecer, foi um prazer imenso, eu conheço a doutora Gabriela já tem alguns anos, sei do profissionalismo dela, do caráter, é feito com muito cuidado, é uma médica muito responsável e foi um prazer passar um pouquinho aí para as pacientes. Então assim, queria que você fizesse a consideração final e a gente vai finalizar o vídeo. Bom, eu só queria dizer que, primeiro, nesse processo sempre vai ser difícil todas as adaptações e todas as mudanças que vocês quiserem na vida, não só em relação à alimentação ou decidir fazer uma cirurgia plástica e tudo mais. Tudo isso tem que ser muito bem pensado, tá? Então pensem bem, pensem em todos os benefícios, tentem enxergar lá no final, não queira para amanhã. Saiba que, como tudo na vida, vão ter coisas que vão tentar te atrapalhar, que alguns momentos vão ser mais fáceis, em outros momentos vão ser mais difíceis, tá? Mas o mais importante é que você persista. Igual o Pedro falou, precisa ter persistência, precisa, além de tudo, ter programação. Principalmente em relação à alimentação, você precisa se programar, você precisa priorizar um tempo da sua vida para fazer atividade física, porque isso é por você, tá? Então, tente se conscientizar, tente pensar que não vem do dia para a noite e que a gente não consegue ter tudo na vida também. A gente vai ter que fazer escolhas nesse caminho. Se você está buscando fazer a sua cirurgia, né, o que você precisa é pensar para quando você vai começar a agir, o que você vai começar a fazer por você, qual vai ser o primeiro passo, se programe, leia bastante, tente buscar fontes confiáveis sobre isso, mas não tente usar as informações que a sua colega fez, porque às vezes não vai dar muito certo para você, isso pode te frustrar, tá? E acho que só isso, acho que queria agradecer muito o convite, acho que muitas pacientes já falaram comigo por WhatsApp e não me conheciam ainda. A gente está disponível para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Ótimo, Obrigada. A doutora Gabriela, ela nos ajuda no consultório e nós temos todo um programa, né? Sim. Que nós apelidamos aí de Plástica na Medida Certa e ela nos ajuda junto com a Fabiana, que é a nutricionista da equipe, nesse processo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Tudo está sendo feito aqui nesse canal com muito amor e carinho para você se informar da maneira correta, tá? Então eu queria deixar um abraço para você. Não deixa de se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilhe para aquelas pessoas que querem se informar da maneira correta sobre a medicina, a cirurgia plástica e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!